Boa tarde, caros alunos do nono A da Escola Padre Zé Roberto. Fazendo esse vídeo aqui para vocês, para a gente tirar algumas dúvidas e também para ser usado na resolução da atividade logo mais, que é simples, mas com essa explicação ficará mais fácil resolver. Então vamos trabalhar aqui a ligação covalente e a ligação iônica. Aqui nós temos exemplos de ligação covalente e aqui abaixo, lógico, exemplos de ligação iônica. E para a gente tentar entender melhor isso aqui, a gente tem que aprender a regra do octeto. Então, octeto vem do número 8. Isso, botando em miúdos para nossa aula aqui, quer dizer que os elementos na última camada, para ficar completos, eles têm que ter 8 elétrons. E quando não tem 8 elétrons? Eles ficam... Justamente é uma pergunta importantíssima. Justamente eles só podem se ligar justamente porque não tem 8. Né? Não tem 8 elétrons, então aquela brechinha ali faz com que eles liguem-se uns aos outros. Então aqui, ó, no caso da covalente, a regra é diferente, as ligações covalentes, das ligações iônicas. Então, por exemplo, eu tenho aqui a molécula O2. Molécula O2. Por que a molécula existe, O2? Porque os átomos de oxigênio, se vocês olharem no livro de vocês, na distribuição eletrônica, a última camada eles têm 6 elétrons. Né? Então, o que acontece? Eles podem se ligar de maneira covalente, através do compartilhamento de elétrons. Então, a covalente, qual a diferença dela da covalente para a iônica? Primeiro vamos falar da covalente. Covalente, ela compartilha, ela não dá e nem recebe, ela compartilha. Então esse elétron aqui era desse oxigênio, agora ele é dele e dele. Esse elétron aqui era desse oxigênio, agora continua sendo desse, mas também agora é desse. O mesmo acontece com esse. Essa bolinha era só desse, agora é dos dois. E essa bolinha também era só desse, agora é dos dois. Reparem que se você for contar agora, ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ele tem 8 elétrons. Esse oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também está completo. Reparem que eles são O com O. Então a ligação covalente geralmente, né, a maior quantidade de ligações é entre átomos de mesma espécie, ou seja, o mesmo átomo. Vamos agora para o nitrogênio. O nitrogênio também existe a molécula N2. Por quê? Porque o nitrogênio, na sua última camada, ele tem 5 elétrons. Então, aqui eles aplicaram 2 pares. Nesse caso aqui, eles vão aplicar 3 pares. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar esse elétron com o outro. Esse elétron com o outro. E esse elétron com o outro. Então, se eu for contar agora, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Completinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também está completo. E os bichos aqui voando perto de mim. Mas vamos lá. Então, ó, também, ó, fórmula molécula N2. De novo, só falando para vocês. É obrigado a covalente sempre um elemento ligar só com elementos iguais? O com O, N com N? Não. Existem ligações de elementos diferentes. Só trouxe essa porque é o que eu vou cobrar na tarefa. Mas vamos para cá por enquanto, para a iônica. Ligação iônica também tem que atender a regra do octeto, porém é diferente. Então aqui eu trouxe a molécula
que será NaCl, que na casa de vocês tem, que é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Então, cloro, sódio, cloreto de sódio. Só que aqui, ó, no caso do sódio, o Na significa sódio, tá? Ele tem a seguinte distribuição: camada K, 2, L, 8, M1. Vamos para cá. O cloro ele tem a seguinte distribuição: K, 2, L, 8 e M7. Lógico que eu não estou com vocês, mas eu vou fazer a seguinte pergunta: qual é mais fácil? Eu perder um e ficar completinho, ó. Se o sódio perder esse daqui, ele vai ficar com duas camadas, sendo que a última vai ter 8, ele vai estar completinho. E o cloro, ele tem 7. Então, qual é mais fácil? Esse perder 7 e ganhar 1, ou esse ganhar 7 e perder 1? Lógico que ele perde 1 pro cloro, porque o cloro tem mais. Então, qual a diferença crucial? O sódio vai ficar com a camada K, 2, L, 8. Já o cloro vai ficar com a camada K, 2, L, 8 e M, 8. Então, esse elétron aqui, ele é doado para o cloro. Então, a diferença crucial entre ligação covalente e ligação iônica é que a covalente, que o nome covalente vem de valência. Valência é cada ligação dessa, onde há um compartilhamento de elétrons. A ligação iônica, elas são feitas através da perda e ganho de elétrons, ou seja, o que tiver menos elétron doa para o que tem mais, de forma que ou que perca ou que ganhe, todos vão ficar com a última camada completinha. Perdeu um e ele ganhou, se tinha 7, ó, ganhou um, ficou 8. A tarefa que vai ser colocada para vocês, vocês vão criar 10 elementos de ligação covalente e 10 de ligação iônica. Logo mais, após esse vídeo, estarei colocando a tarefa. E vocês não têm que se preocupar em olhar a tabela periódica, porque seria um pouco mais complexo. Vocês fazem elementos fictícios. Vocês podem usar X, Y, Z ou a letra de vocês e fazer as ligações. Eu só quero que vocês façam 10 ligação covalente, onde há compartilhamento de elétrons, e 10 de ligação iônica, onde exista a perca e ganho de elétrons. Então, não necessariamente vocês são obrigados a colocar os elementos em si, porque seria um pouco mais trabalhoso para vocês. Eu quero que vocês entendam como funciona a dinâmica das ligações. Então, esse foi o vídeo de hoje, não ficar muito extenso. Muito obrigado aí quem assistir e eu quero devolutivo nas atividades. Tenha um resto de dia, tenha um bom dia a todos.